Aquele excelente dia que nós estamos fazendo nossa live, pedindo o Espírito Santo para nos dar direcionamento, sabedoria, principalmente para aquele que comanda esse dia. Nós precisamos do Espírito Santo para poder ter sabedoria, direcionamento, tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Amém? Um excelente dia, meu povo lindo. Nós estamos em Tiago, né? E na leitura de Tiago, nós vamos trazendo mais ensinamentos aqui, né, da palavra de Deus. Em Tiago 2, nós estamos falando aqui um pouquinho sobre a acepção de pessoas, há outras coisas interessantes aqui que a gente vai dividir. Lembrando que Tiago veio trazendo aí como uma palavra do irmão de Jesus, era o líder da igreja de Jerusalém. E os ensinamentos vêm trazendo ensinamentos de fé autêntica que se manifesta em ações. E diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre do sórdido hoje, de traje, né? E atentar-te para trazer o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu ficas ali em pé ou embaixo de um estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não fizeste juízos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos de fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vos desonraste o pobre, porventura não vos oprime os ricos, que vos arrastam para os tribunais. Porventura não blasfemaram eles o bom nome sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenado pela lei dos transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em só um ponto, tornou-se culpado de todos. Forte, né? Tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério e não matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão e irmã estiverem nus, estiverem em falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, de paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes coisas necessárias para o corpo, de proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem. O creem e estremece. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu no altar seu filho Isaque? Bem vês a que cooperou para as suas obras, e a obra da fé foi aperfeiçoada. E cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado como justiça chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. Igual modo Raabe, a meretriz, que foi também justificada pela obra, quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho. Porque assim
Como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Forte, né? Muito ensinamento aqui. É interessante porque a gente tem visto hoje muito essa questão de alguns lugares na igreja, né? Que colocam as pessoas que têm já um destaque, né? Que são influências e tal. E a palavra, ela vem dizendo que não devemos fazer essa acepção, né? De pessoas. Nós precisamos entender a logística da vida de hoje. É um ponto que eu não vou entrar aqui agora, mas que merece uma análise mais profunda, sabe? Se nós seguirmos a palavra é uma só, né? Não devemos fazer acepções. E outra coisa que ela traz aqui muito bem é sobre a fé sem obra é morta. Mas a gente precisa entender duas coisas. Eu não posso negociar com Deus a minha salvação porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, porque eu sou isso, que eu sou aquilo. Porque na verdade nossa capacidade vem do Espírito Santo. Quando eu acho que eu já faço, quando eu acho que eu já conduzo, já está errado. Porque nós somos feitos e levamos a glória através de Jesus Cristo, né? Através da salvação que Ele nos deu, através do Espírito Santo que habita em nós, e nós possamos fazer as obras e agir da forma certa. Mas nós devemos fazer, porque não adianta eu ter fé e não fazer nada, não adianta eu crer em Deus e não agir, não adianta eu crer em Deus e não realizar algo. Então isso é muito importante, tá? Então lembrando que Tiago era irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém. Ele traz ensinamento sobre a fé autêntica que manifesta através das ações. Eu trouxe aqui a fé sem obras é morta. Então, primeiro ponto, nós devemos viver uma fé que traduz em ações concretas. O que é isso? É uma vida cristã na prática. Não adianta dizer, eu sou cristão. Beleza. Como é o teu tratamento com as pessoas? Como é que você tem agido no trabalho? Eu fiquei muito feliz, ontem eu recebi um feedback de uma das gerências que disse assim, nossa, foi providencial, de Deus você está aqui, né? Então é sobre isso. Então ela chegou além do que simplesmente uma coisa técnica, mas algo que foi direcionado por Deus. Eu fiquei muito satisfeito, muito feliz ontem com isso. Então agir na fé cristã. Peraí, a Cintia é cristã, mas ela trata bem as pessoas? Peraí, a Cintia é cristã, mas ela age na fé, ela age sem ver as coisas, ela age porque Deus colocou no coração dela. A Cintia ajuda pessoas, então tudo isso vai trazendo aquela prática da fé, né? O segundo ponto, rejeitar o favoritismo e a discriminação. Nós não estamos aqui para fazer acepção de pessoas, nós estamos aqui para amar pessoas. É desafiador? Porque tem pessoas e pessoas, mas o nosso papel é dar o nosso melhor. Eu sempre falo isso para todas as equipes. Olha, façam a parte de vocês. Mas o setor A não faz, o setor B não faz, não interessa. Faça o seu. Faça o seu bem feito, trate todo mundo bem, porque você não sabe de dia amanhã. Esse mundo dá uma volta bem legal. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Terceiro ponto, ser exemplo de transformação. Então nós devemos trazer mudanças, devemos trazer posturas diferentes, devemos trazer ações diferentes, porque nós estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, nosso amigo, nosso cheiroso, nosso fiel companheiro, né, é o que nos dá sabedoria na prática. Muitas vezes você vai parar durante o dia e perguntar, Espírito Santo, o que eu faço? O Espírito Santo me ajuda, me conduz. E ele faz. Né? A fé autêntica com ações que glorificam a Deus. Tudo, gente, é para a glória de Deus. Tudo. Tudo é para a glória de Deus. E para fechar nossa live de hoje, eu quero trazer uma parte do livro, né? Eu já indiquei esse livro aqui para vocês. Bom dia, Espírito Santo. Leio, eu finalizei ontem. E ele é maravilhoso. E ele tem uma parte que o Benny chega para um senhor, né? Que era conhecido como Senhor Pentecoste, pela sabedoria dele, pelo todo discernimento dele. E ele chega para esse senhor e diz assim, ele encontra com ele no corredor e tem a coragem de perguntar, e diz assim, Senhor, me fala uma coisa, o que eu preciso fazer para agradar a Deus? E aquele homem tem uma reação muito forte, né? Ele empurra ele assim na parede e diz assim, dá um dente. E ele não esperava essa resposta, aí correu atrás dele e disse assim, mas como assim?
Aí ele, nada vem pela sua capacidade, mas vem pela capacidade que ele coloca em você. Ele fala mais ou menos assim. E aí ele ficou digerindo, né, isso. Eu vou até pegar exatamente como ele falou. Eu gosto de, quando eu falo uma coisa, eu gosto de frisar exatamente o que foi dito, né? Ele diz mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui. Muito bom, gente, esse livro. Que livro maravilhoso. Agora prepara que eu chorei pra caramba lendo ele. Aí ele diz assim: jovem, não é sua capacidade, é a capacidade dele em você. E ele foi pro quarto confuso, né, pensando, e pensou, né, não é sua capacidade, é a capacidade dele em você. Aí ele pediu ao Espírito Santo para tentar entender. E aí ele, como agradar a Deus? Aí ele entendeu, entregando-me. É confiando, sabendo que Deus vai fazer, que Deus vai trazer. Eu estou vivendo muito esse aprendizado. E é muito poderoso. Então que a gente vá na direção do Senhor. Que a gente entenda que não é pela nossa força. Que a gente entenda que não é do nosso jeito, é do jeito dele. Quando eu entrego minha vida ao Senhor, quando eu entrego, isso é a maior forma de agradar a Ele. Porque Ele tem o plano dele, Ele pode cumprir o plano dele. Amém? Então, um super beijo, que o Senhor esteja contigo. Lembra que o Espírito Santo está ao teu lado. Chama o Espírito Santo para falar com você. Tá? Eu tenho 2 nele, né? Acho que eu vou pegar outro também. Esse que eu também já terminei. Bem-vindo, Espírito Santo. Eu indico você começar pelo Bom Dia, que é o best-seller dele mesmo. Tá? Maravilhoso. Amei esse livro. Então, estamos aqui para compor nossa base aí de leitura cristã. Tá bom? Super beijo, fica com Jesus. Tamo juntos, simbora. Fazer um dia extraordinário. Fica com Jesus. Bom dia, Ju.